Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretendera evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação que, conquanto não assinada, reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é o terror, aspiração ou castigo conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram, mas é também para todos amarga e risão. A luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem os meus ouvidos. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e, individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa, aquele que ontem era um homem. Analisada esta comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteado na situação desse infeliz, uma nova fase do castigo que espera o culpado, efetivamente enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insolamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora ou acreditam-se ainda encarnados. Para estes, a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererá isto dizer que escapassem à punição? De modo algum. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas e o que a uns causa alegria é para outros um tormento. A luz faz o suplício desse espírito e é ele próprio que o confessa, em que pese o seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Essas palavras, a sutileza do meu ser, são características, dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz.
a qual não pode escapar, luz que o penetra qual aguda flecha. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento, o que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos, convidados a emitirem a sua apreciação a respeito. Os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas da mais séria atenção. Subtítulo 1. Sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem espiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente debatendo-se com a justiça divina a constrangi-lo depois da dos homens. Neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhe ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Esta frase, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. O infinito moral existe, e miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro legado à terra e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações laminais. Subtítulo 2. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como noutro caso, esse homem nada vê do que o cerca e habituar-se a mesmo mais facilmente à sombra do que a monótona claridade elétrica na qual pode estar submerso. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente.
e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto como o que seria alegria e consolo para o sábio transforma-se em punição infame e continua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, quais feras refugiadas no seu antro, e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação dos seus pares, arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte, sim, e além de tudo nenhum repouso, nada de asilo para esse formidando criminoso, todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro como impelido por choque elétrico irresistível, procura esquivar-se à multidão e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis e por toda parte luz, olhares que observam, e corre, voa novamente em busca da sombra, em busca da noite. E sombra e noite não existem para ele. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavra sem sentido, e o infeliz foge sempre, a caminho da loucura espiritual, castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra, isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Quanto tempo durará esse estado, até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve, constrangida pelo remorso, humilhada a fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas? Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística, comunicação que vos deu na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade. Eraste. Subtítulo 3. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores e a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualmente de crimes não importa de fato igualdade individual, visto como dois homens culpados sob o mesmo ponto de vista podem
separar-se pela dessemelhança de provações, imergindo deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto que o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação, e nesse caso não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos, e aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Assim, pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, isto pelas faculdades intelectuais sutilizadas, embora tivesse sob o jugo das paixões procedido como um bruto. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto, e precisamente o raio espiritual, inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais, componentes da primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Jean Reinald. Além de se completarem reciprocamente, estas três comunicações obtidas simultaneamente apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com o exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado ao lado deste quadro vivo, baseado sobre um fato, eis para estabelecer um paralelo, este que um pregador de Montreuil-sur-Mer, em 1864, por ocasião da Quaresma, traçou do inferno. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se acaso um dos corpos que lá se queimam sem se consumirem fosse lançado ao planeta, empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas, aceradas de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Ver a Revue Spirit, julho de 1864, página 199. Angele, Nulidade sobre a Terra, Bordeaux, 1862.
Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. 1. Arrependei-vos das vossas faltas? Resposta: não. Pergunta: então por que me procurais? Resposta: para experimentar. Pergunta: acaso não sois feliz? Resposta: não. Pergunta: sofreis? Resposta: não. Pergunta: que vos falta? Resposta: a paz. Nota: certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo não bastante ser intolerável o seu estado moral. 2. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Resposta: uma mágoa do passado. Pergunta: a mágoa do passado é remorso. Estareis, pois, arrependida? Resposta: não. Temor do futuro é o que experimento. Pergunta: que temeis? Resposta: o desconhecido. 3. Estais disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Resposta: nada. 4. Qual a vossa posição social? Mediana. Fostes casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpristes zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? Resposta: não. Meu marido entediava-me, bem como meus filhos. 5. E de que modo preenchestes a existência? Resposta: divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Pergunta: quais eram as vossas ocupações? Resposta: nenhuma. Pergunta: e quem cuidava da vossa casa? Resposta: criada. 6. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Resposta: talvez tenha razão, mas não basta concordar. Pergunta: quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Resposta: como? Pergunta: ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pela vossa prece. Resposta: eu não sei orar. Pergunta: faloemos juntos e aprendereis. Sim? Resposta: não. Pergunta: mas por que? Resposta: cansa. Título: Instrução do Guia do Médium. Damos-te instrução facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Ângeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas, e quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou entregues a fâmulos que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudais os ensinamentos do Senhor.
Meditai-os e compenetrai-vos de que eles se vos fazem estacar na senda do mal. Também vos impõe voltar atrás a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Pergunta: ser-me-á permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Angeli? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Resposta: ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica, preguiçosa e egoísta por gosto. Quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Cumprir, portanto, as prescrições da existência como um espírito votado à paz eterna, a serviço do espírito corpo, mas não é que máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós ansiedade de espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da nossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés e contai com o concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir forças na crença do Senhor. Monode. Subtítulo: Um espírito aborrecido, Bordeaux, 1862. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. 1. Que vos leva a pedir preces? Resposta: estou farto de vagar sem objetivo. Pergunta: estais há muito tempo em tal situação? Resposta: faz 180 anos, mais ou menos. Pergunta: que fizestes na terra? Resposta: nada de bom. 2. Qual a vossa posição entre os espíritos? Resposta: estou entre os entediados. Pergunta: mas isso não forma categoria? Resposta: entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias que se reúnem.
3. Por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? Resposta: é que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento, tudo que não é alegria é dor. Pergunta: fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? Resposta: são coisas sutilíssimas para vossa inteligência material. Pergunta: procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos? Resposta: faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que a encarnou, o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando consome, fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. 4. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Resposta: consequência da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. 5. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Resposta: não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade, sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos nesse estado permanecem até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. 6. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Resposta: deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. 7. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Resposta: sim, todas, porém parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se torna inapreciável. 8. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Resposta: evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. 9. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Resposta: porque interrogais muito, o que aliás me fatiga quando tenho necessidade de auxílio. O Guia do Médium. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar respostas às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta, trouxemo-lo a ti
para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Subtítulo: A Rainha de Oude, falecida em França, 1858. 1. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Resposta: ainda perturbada. Tornar-se-me impossível explicá-las. Pergunta: sois feliz? Resposta: tenho saudade da vida, não sei. Experimento a acerbada dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. 2. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos, que não no vosso país? Resposta: sim. A terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. Pergunta: que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Resposta: não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibas o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. 3. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Resposta: meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Pergunta: ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Resposta: meu sangue não pode misturar-se com o do povo. 4. Não se pode fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento? Podereis no-lo dizer agora? Resposta: sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. 5. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Resposta: que tenho direito. Pergunta: a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Resposta: continuo a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem, mas, não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui, e contudo eu sou sempre a mesma. 6. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Resposta: muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Pergunta: no ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Resposta: a religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos. Pergunta: qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Resposta:
não era filho de rei. Pergunta: acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Resposta: isso que me importa. Pergunta: qual a vossa opinião quanto ao Cristo? Resposta: o filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. 7. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam os olhos masculinos? Resposta: penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Pergunta: tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Resposta: que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso ajoelhados? 8. Tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar? Resposta: deveria ter sido sempre rainha. 9. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Resposta: não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que eu me dignaria responder-te? Que és tu a meu lado? Pergunta: e quem vos forçou a vir? Resposta: eu mesma não sei, posto que não deva existir ninguém mais poderoso do que eu. 10. Sob que forma vos apresentais aqui? Resposta: sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala às rainhas. 11. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Resposta: certamente. Pergunta: e como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? Resposta: é que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. 12. Qual a impressão que vos causa em vos achardes entre nós? Resposta: se eu pudesses evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. S. Luís. Deixai-a, a pobre perturbada, tende compaixão da sua cegueira, e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Nota: evocando esta grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado o gênero da educação feminina neste país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude de sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e finalmente que muito devia sofrer pela sua impotência. Subtítulo: Xumene, Bordeaux, 1862. Nota: sob este nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, habituado a este gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz, no duplo propósito da sua própria instrução e do progresso deles. Pergunta: quem sois? Este nome é de mulher ou de homem? Resposta: de homem. E tão infeliz quanto possível, sofro todos os tormentos do inferno? Pergunta: mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhes as torturas? Resposta: pergunta inútil. Pergunta: compreendo, mas outros precisam de explicações. Resposta: isso pouco me incomoda.
Pergunta: o egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Resposta: pode ser. Pergunta: se quiserdes ser aliviado, começai repudiando as más tendências. Resposta: não te incomodes com o que não é da tua conta. Principie orando por mim, como praticas com os outros, e depois veremos. Pergunta: a não me auxiliardes com os vossos arrependimentos, a prece pouco valor poderá ter. Resposta: mas falando em vez de orares, menos ainda me adiantarás. Pergunta: então desejais adiantar-vos? Resposta: talvez, não sei. Vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia os sofrimentos. Pergunta: unamos então os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o vosso alívio. Resposta: vá lá. Pergunta, depois da prece: estais satisfeito? Resposta: não como fora para desejar. Pergunta: mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo? Resposta: é possível. Pergunta: quereis voltar? Resposta: se me chamares. O guia da médium: filha, terás muito trabalho com este espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que cedo ou tarde tivessem de frutificar. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados e tu deves compreender a razão porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, vindo em seguida a fé e a transformação a seu turno, mas, além disso, a força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Entre os espíritos endurecidos não há só perversos e maus, grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes nem por isso são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia quanto mais se veem privados das mundanas compensações. Intolerável, por certo, se lhes torna a perspectiva do infinito, porém, eles não têm nem a força nem a vontade para romper com essa situação. Referimo-nos a esses indivíduos que levam uma existência ociosa, inútil a si como ao próximo, acabando muitas vezes no suicídio sem motivos sérios, por aborrecimento da vida. Em regra, tais espíritos são menos passíveis de imediata regeneração do que os positivamente maus.
visto como estes, ao menos, dispõem da energia e, uma vez doutrinados, votam-se ao bem com o mesmo ardor que lhes inspirava o mal. Aos outros, muitas encarnações se fazem precisas para que progridam, e isto pouco a pouco, domados pelo tédio, procurando para se distraírem qualquer ocupação que mais tarde venha transformar-se em necessidade. Título: Capítulo 8. Expiações terrestres. Marcel, o menino do número 4. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido já pela sua deformidade inata. Já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico, que o assistia cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lho permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas a seu ver superiores ao discernimento da sua idade. Um dia o menino disse-lhe: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança aurir tais sentimentos? Certo não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos, mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo instrumentos dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu.
decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação, 1863. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces para que lhes compreendam a harmonia piedosa bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do espiritismo, cedeu-me seu lugar por esta noite. Nota de rodapé: Santo Agostinho, pelo médio com o qual habitualmente se comunica na sociedade. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão. Os que entre vós encarnam para aprender a sofrer, o Espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Pergunta: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Resposta: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos. Fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que ralou pela extrema velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis, e fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Marcel. Subtítulo: Instruções do Guia do Médium. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade.
no além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava, e como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias, foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor, destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Tereis suportado dignamente aprovação? Hoje o espírito da pobre criança avulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem, livre de todas as impurezas da matéria. Ele aí está junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava, auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho. Subtítulo: Saismel Slisgow. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Slisgow havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e no entanto o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Subtítulo: Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação: excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei. Aqui estou entre vós desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta:
Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se, para nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Resposta: em primeiro lugar, concedei ao meu espírito, cônscio da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros, verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes. A crença, pois, nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino, visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos como dos seus destinos e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu, antecipadamente, lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para sacolas da miséria, e mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que
Minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos, como eu, posto em que menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3,5 séculos, e quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtive a permissão. Deus concedeu-me que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e lhes sou agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente preenchi uma existência de abnegação e caridade que por si resgatou as faltas de outra cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcusso ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Pergunta: tendes a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou, a contar da vossa morte até ao momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções? Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Resposta: essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu, mas não, que me não lamento, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição, até que esta se completasse. Vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava, e quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais longo, fui colocado em presença de todas as minhas vítimas, periodicamente constrangido por uma força superior. Era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes e via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer.
Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 e meio séculos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Pergunta: algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Resposta: não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como, em certos países, a maioria dos encarnados menosprezam os judeus e principalmente os judeus mendicantes. Pergunta: na terra, com que idade começastes as vossas obras de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de desobrigar-vos das resoluções previamente tomadas? Ao exercerdes tão abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Resposta: meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimentos mais egoísticos do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes às minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe, e à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória. Lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo, não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Não produzindo meu trabalho suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmolas, não para mim, mas para os outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava era mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar por si e por seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las.
legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava eu 30 anos. E nessa idade saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epíteto deprimente, quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda ajuntava sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender a tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras, mas fazei, ao contrário, o que quiserdes que vos façam, tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo obrigado. Imperfeito ainda, sei contudo que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Sismel Sligo. Subtítulo: Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de Villach, perto de Nozay, Loire Inferior, havia uma pobre mulher de nome Julienne Marie, velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço do qual foi tirada por um conterrâneo. Há reticências que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima desse acidente. Era voz geral que Julienne tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira e que era espírita e médium sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Ao ter ciência do trespasse de Julienne Marie, veio-lhe ao pensamento a visita possível do seu espírito. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o fito de ser útil ao espírito, não sem que pedisse previamente conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação: poderás fazê-lo e com isso lhe darás prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Ela é feliz, inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Tu és um dos seus bons amigos. Ela quase que te não deixa e contigo se comunica muitas vezes, sem que o saibas. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados e quando o não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda renunciado à sua nova situação,
Outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho da sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem de Juliane Marie. Agora será ela a auxiliar-te na prática do bem, lembrar-te do que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhe peça assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Evocação. Boa noite, Juliane. Sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Resposta. Tem confiança em Deus. Procura inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Deus sabe recompensar justamente a quem se dedique ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão, é quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembra-te dessa máxima e ficarás admirado dos seus resultados. Os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada teria conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nestas condições que a prece pode tornar-se valiosa, nem outra coisa resulta de dizer: Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permite que os bons espíritos me assistam na cura de reticências. Tende piedade dele, Senhor. Restitui-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a tua vontade. Tens feito bem em não desdenhar os humildes. A voz daquele que sofreu resignadamente as misérias desse mundo é sempre ouvida, e nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora, uma palavra a meu respeito, confirmativa do que acima te disse. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a tal respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conhecestes na terra far-te-á compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenado a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida, não acumulei dinheiro e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a última prece.
Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se o meu trespasse. Sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que como eu serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestastes. Jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver e muitas coisas te serão explicadas, coisas cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente da minha dedicação, de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares para aliviar os que sofrem. A mendiga velhinha Julienne Marie. Nota: evocado a 10 de junho de 1864, na Sociedade de Paris, o espírito de Julienne ditou a mensagem seguinte: Caro presidente, obrigado por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previste, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repeli os pobres, os miseráveis. Assim passei pela pena de Talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país, mas, ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida, e esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Que ventura a desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Obrigada a reticências. Esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade eu não lhe poderia provar, agradecida, que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso, qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença, já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio, e eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo o que por mim fez, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor o permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico em seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra
em expiação de faltas, nas dolorosas posições sociais que vos coloquem tão baixo a ponto de ser desconsiderado escória da sociedade. Julienne Marie. Transmitida a reticências esta comunicação, ele por sua vez obteve a que se segue, o que é, aliás, uma confirmação. Boa Julienne, uma vez que é vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Resposta: lembra-te da recomendação que vou fazer e não te afastes jamais dela. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia, dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir, pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém, eu fazia jus a tal punição, em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supões, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices que se lhe antepõem. Segui, pois, sem temores, fervorosos adeptos, segui, que os vossos esforços serão coroados por outros tantos êxitos. Que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do espiritismo. Os orgulhosos julgam-se fortes pensando poder aniquilar-vos, mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receeis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Julienne Marie. Nota: aqui está um fato repleto de ensinamentos. Quem se dignar meditar sobre estas 3 comunicações, nelas encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo, na primeira comunicação, o espírito manifesta a sua superioridade pela linguagem, qual gênio benfazejo, e como que metamorfoseada, esta mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sob os andrajos da miséria. É a aplicação destas máximas evangélicas: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque
aquele que vos parece pequeno neste mundo pode ser bem maior do que julgais. Subtítulo: Max, o mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade que ele dissimulava, procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância esta que o fazia rir sem agastamento, porque esse título ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara, talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo em cuja entrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele: agradeço terdes lembrado o pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de séculos e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém, orgulhoso da minha nobreza, a fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque eu julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para promoverem as minhas dissipações. Surdo aos meus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. E como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se
erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtar as suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava. Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouvistes, minha filha? Cansado por mim, opresso, qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei: dizei-o, que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes pouco a pouco mais benévolos acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. A voz acrescentou: príncipe, ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos seus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras de que fora o absoluto senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria, ainda por uma acerbada ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios, e quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Nota: para este fato pedimos a atenção de todos quantos pretendem que
Sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim nas quais hoje ninguém acredita? Subtítulo: História de um criado. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cuja figura inteligente e fina surpreendia por sua distinção. Em suas maneiras nada havia de rústico ou plebeu, e ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás, muito próprios da pessoa de sua condição. Voltando de uma feita à casa dessa família, onde o conhecêramos e por que não víssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera. Disseram-nos mais que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos assaz elevados para sua posição, e acrescentaram que ele lhes era muito dedicado, dando provas de grande afeição. Mais tarde, veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que nos disse ele. Na penúltima encarnação, havia eu nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades de meu pai. Órfão, muito criança, um amigo deste recolheu-me e mandou educar-me excelentemente como filho, educação essa que me suscitou tal ou qual vaidade. Meu protetor de então é hoje o Sr. G, ao serviço do qual me conhecestes. É que eu quis expiar o orgulho na última existência sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele o soubesse. Isso constitui também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado para me não deixar corromper num meio vicioso, conservando-me impoluto a despeito dos maus exemplos. Agradeço a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozo. Pergunta: em que circunstâncias salvastes a vida de G? Resposta: evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Eu, que o seguia, só percebi a eminência do perigo e com um grito lancinante fi-lo voltar rápido enquanto o tronco se abatia. Nota: G, a quem referimos o fato dele, se lembrou perfeitamente. Pergunta: por que desencarnastes tão jovem? Resposta: porque Deus julgou suficiente a prova. Pergunta: como pudestes aproveitar essa provação quando não tinhais noção da sua causa anterior? Resposta: na humildade da minha condição ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação que, a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, meu espírito lembrava-se do que fora e, ao despertar, invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir
as más tendências. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que deste modo apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição.